Olha, eu preciso desabafar uma coisa que me arranca pedaços da alma todos os dias. Meu nome é Beatriz, tenho 67 anos e vou contar para vocês como destruí o maior amor da minha vida com minhas próprias mãos. Quando meu marido fez as malas e saiu de casa sem olhar para trás, depois que eu disse aquelas palavras horríveis, eu senti meu mundo desabar. Eu chamei o amor dele de repugnante. Disse que me sentia sufocada. E agora, 23 anos depois, ainda acordo de madrugada sentindo o vazio do lado da cama onde ele deveria estar. Essa história não é fácil de contar, mas preciso porque talvez alguém que esteja ouvindo ainda tenha tempo de não cometer o mesmo erro que eu cometi. Conheci Roberto quando eu tinha apenas 31 anos. Naquela época, eu trabalhava como secretária em um escritório de contabilidade no centro de São Paulo, e ele era um dos clientes que aparecia todo mês para acertar as contas da pequena oficina mecânica que tinha herdado do pai. Lembro como se fosse ontem a primeira vez que ele entrou naquela sala. Era um homem de ombros largos, mãos calejadas de tanto trabalho, mas com um sorriso tão genuíno que iluminava o ambiente inteiro. Ele tinha 34 anos na época, cabelos escuros ainda sem nenhum fio branco, e aquele jeito simples de ser que me conquistou de imediato. Roberto era diferente de todos os homens que eu conhecia. Ele não tinha aquela lábia de homem da cidade grande, não usava palavras bonitas para impressionar, mas havia algo na forma como ele me olhava que me fazia sentir a mulher mais especial do mundo inteiro. Toda vez que ele vinha ao escritório, encontrava um jeito de puxar conversa comigo. Perguntava sobre meu dia, se eu tinha almoçado bem, se estava precisando de alguma coisa. E aqueles olhos castanhos me seguiam pela sala de um jeito que me deixava com as pernas bambas. Depois de 6 meses de encontros mensais no escritório, Roberto finalmente juntou coragem e me convidou para jantar. Eu aceitei na mesma hora, com o coração batendo tão forte que achei que ia sair pela boca. Naquele jantar, em uma churrascaria simples da Zona Norte, ele me confessou que desde a primeira vez que me viu, não conseguia tirar meu rosto da cabeça. Disse que acordava pensando em mim, trabalhava pensando em mim, dormia sonhando comigo. Nenhum homem jamais tinha falado comigo daquele jeito, com tanta verdade nos olhos. Começamos a namorar e foi a fase mais linda da minha vida. Roberto era o tipo de homem que não tinha vergonha de demonstrar o que sentia. Ele aparecia no meu trabalho só para me trazer um lanche no meio da tarde. Escrevia bilhetinhos e colocava na minha bolsa para eu encontrar durante o dia. Me ligava 3, 4 vezes por dia só para ouvir minha voz. E o toque dele, meu Deus, o toque dele era como fogo na minha pele. Ele não conseguia estar perto de mim sem me tocar de alguma forma. Uma mão na cintura enquanto caminhávamos, dedos entrelaçados nos meus o tempo todo, beijos roubados em cada esquina. Eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo. Minhas amigas morriam de inveja quando eu contava como Roberto me tratava. A Márcia, minha melhor amiga na época, sempre dizia que queria encontrar um homem que a olhasse do jeito que Roberto me olhava, como se eu fosse a única mulher que existisse no mundo inteiro. E era exatamente assim que eu me sentia quando estava com ele. Única, especial, desejada de uma forma que mexia com cada fibra do meu ser. Depois de 1 ano e meio de namoro, Roberto me pediu em casamento. Foi em um domingo de manhã na casa dele, enquanto tomávamos café. Nada de restaurante chique ou declaração elaborada. Ele simplesmente segurou minha mão, me olhou com aqueles olhos cheios de amor e disse que não queria passar mais um dia sequer sem ter certeza de que eu seria sua esposa, que queria construir uma família comigo, envelhecer ao meu lado, acordar todos os dias da vida dele me vendo dormindo no travesseiro, ao lado do dele. Eu nem deixei ele terminar de falar. Disse sim antes mesmo que ele tirasse a aliança do bolso. Nos casamos 3 meses depois, em uma cerimônia simples na igreja do bairro, com apenas a família e os amigos mais próximos. Mas para mim, foi o dia mais feliz da minha vida. Ver Roberto me esperando no altar, com aquele terno azul marinho que era o único que ele tinha, com os olhos brilhando de lágrimas quando me viu entrando na igreja. Naquele momento, eu tinha certeza absoluta de que tinha encontrado meu lugar no mundo, que aquele homem seria meu porto seguro para sempre. Os primeiros anos de casamento foram como um sonho que você não quer acordar. Roberto continuava sendo aquele marido apaixonado, intenso, que não conseguia ficar longe de mim.
Ele trabalhava o dia inteiro na oficina, chegava em casa sujo de graxa e cansado, mas sempre encontrava energia para me abraçar, me beijar, me fazer sentir desejada. E era justamente isso que começou a mudar. Tudo. Aquela intensidade toda, que no começo me fazia sentir nas nuvens, aos poucos começou a pesar. Eu tinha largado o emprego no escritório para cuidar da casa. E logo depois nasceu nossa primeira filha, a Carolina. 2 anos depois veio o Marcelo. A rotina ficou pesada. Eram fraldas, mamadeiras, noites sem dormir, casa para limpar, roupa para lavar, comida para fazer. E Roberto continuava sendo o mesmo. Chegava em casa e me abraçava por trás enquanto eu cozinhava. E em segundos eu sentia que ele estava ficando excitado só de me encostar. Beijava meu pescoço e aquilo que deveria ser carinho começou a parecer cobrança. Eu estava exausta. Passava o dia inteiro cuidando de 2 crianças pequenas, limpando a casa, fazendo comida, e quando finalmente conseguia sentar no sofá à noite, Roberto já estava ali, querendo me puxar para perto, querendo me tocar, querendo ter relações. Era como se o corpo dele reagisse automaticamente a qualquer proximidade comigo. Um abraço inocente virava ele ficando animado. Um beijo de boa noite se transformava em convite para algo mais. E eu, que só queria descansar, comecei a sentir aquilo como um fardo pesado demais para carregar. Comecei a criar desculpas. Dizia que estava cansada, que as crianças podiam acordar, que tinha dor de cabeça. Roberto nunca reclamou, nunca me pressionou, mas eu via a decepção nos olhos dele. Via como ele se afastava quieto, se virava para o outro lado da cama, tentava disfarçar. E em vez de sentir pena, em vez de tentar entender que aquilo era apenas a forma como ele demonstrava amor, eu sentia raiva. Raiva dele não entender que eu estava esgotada. Raiva dele não perceber que nem tudo precisava ser sobre desejo físico. As coisas foram piorando devagar. Eu comecei a evitar situações onde ele pudesse me tocar. Sentava longe dele no sofá. Demorava mais no banho para ele já estar dormindo quando eu fosse deitar. Inventava tarefas extras na cozinha só para não ter que ficar perto dele. E Roberto, meu pobre Roberto, continuava tentando. Continuava me abraçando pela manhã antes de sair para trabalhar. Continuava tentando me beijar quando chegava em casa. Continuava me dizendo todos os dias como eu era linda, como ele tinha sorte de me ter. Mas para mim, aquilo tudo começou a soar falso. Como ele podia me achar linda se eu estava com 20 quilos a mais depois de 2 gestações? Como ele podia me desejar se eu passava o dia de roupa velha, cabelo preso, sem maquiagem, cheirando a comida e sabão em pó? Comecei a achar que ele só estava interessado em uma coisa, que aquele amor todo era apenas desculpa para conseguir o que queria de mim. Minhas amigas não ajudavam. Sempre vinham com aquelas piadinhas. E aí, Beatriz, como está o Roberto? Ainda não te deixa em paz? Ou, aposto que você nem tem tempo de descansar com esse marido fogoso. Elas achavam graça, mas para mim aquilo era só mais uma confirmação de que tinha algo errado com ele, que não era normal um homem de 30 e tantos anos reagir daquele jeito ao menor toque da esposa, que outros maridos não eram assim, não ficavam animados só porque a mulher encostou neles no sofá. Eu comecei a comparar Roberto com os maridos das minhas amigas. O marido da Márcia mal olhava para ela quando chegava em casa, só queria sentar na frente da televisão com uma cerveja na mão. O da Sandra vivia reclamando de tudo, da comida, da casa, das crianças fazendo barulho. E tinha a Lúcia, coitada, cujo marido passou anos sem nem tocar nela direito, até que ela descobriu que ele tinha outra mulher há anos. Mas eu, que tinha um marido completamente apaixonado, completamente presente, que me desejava todos os dias como se ainda estivéssemos namorando, eu só conseguia ver defeito nisso tudo. A gota d'água aconteceu numa quinta-feira à noite de inverno. Eu lembro perfeitamente porque era aniversário de 7 anos da Carolina e tínhamos feito uma festinha pequena em casa durante a tarde. Eu estava absolutamente destruída. Tinha passado 2 dias preparando tudo, fazendo docinhos, salgadinhos, decorando a casa. Minhas costas doíam, meus pés estavam inchados e eu só queria tomar um banho quente e dormir por 12 horas seguidas. Roberto tinha ajudado o dia inteiro. Ele foi buscar o bolo, ajudou a arrumar as mesas, entreteve as crianças enquanto eu arrumava a comida.
Foi um pai e marido perfeito o tempo todo. Depois que os últimos convidados foram embora e as crianças finalmente dormiram, eu me joguei no sofá, sem forças nem para tirar os sapatos. Estava completamente esgotada física e emocionalmente. Roberto veio sentar do meu lado e começou a massagear meus pés sem eu pedir. Aquelas mãos calejadas e fortes, trabalhando nos meus pés doloridos, era uma sensação maravilhosa. Eu fechei os olhos e tentei relaxar. Ele foi subindo devagar, massageando minhas panturrilhas, depois minhas coxas, sempre com aquele toque cuidadoso e carinhoso que sempre teve. Por um momento, foi reconfortante. Eu senti que ele realmente se importava com o quanto eu estava cansada. Mas aí ele se inclinou e começou a beijar meu pescoço. As mãos dele subiram para minha cintura e, em questão de segundos, eu senti contra minha perna que ele estava ficando excitado de novo. Foi como se alguém tivesse jogado um balde de água gelada em cima de mim. Toda aquela sensação boa, todo aquele momento de cuidado, de repente pareceu ter um motivo oculto. Como se a massagem nos pés não fosse genuína, mas apenas um prelúdio para o que ele realmente queria. Eu me afastei dele bruscamente. Roberto ficou parado, surpreso, sem entender o que tinha acontecido. E foi aí que tudo explodiu dentro de mim. Anos de frustração, de cansaço, de me sentir reduzida apenas a um corpo que ele desejava, tudo veio à tona de uma vez. Eu me virei para ele com uma raiva que nem eu sabia que estava guardando e disse as palavras que destruiriam meu casamento para sempre. Você é nojento, Roberto, completamente nojento. Não consegue nem fazer uma coisa simples como massagear os pés da sua esposa sem transformar isso em algo sexual. É repugnante. Eu estou exausta. Acabei de passar 2 dias trabalhando feito louca nessa festa e você só consegue pensar em uma coisa. Me dá nojo. O silêncio que caiu na sala foi ensurdecedor. Roberto ficou completamente pálido, como se eu tivesse dado um tapa na cara dele. Na verdade, teria doído menos se eu tivesse feito isso. Ele abriu a boca para falar alguma coisa, mas nenhum som saiu. Vi as lágrimas começarem a se formar nos olhos dele, algo que eu nunca tinha visto em todos os nossos anos juntos. Roberto nunca chorava. Nem quando o pai dele morreu ele tinha derramado uma lágrima na minha frente. Ele se levantou devagar do sofá, ainda me olhando com aquela expressão de dor profunda que me partiu o coração mesmo através da raiva. Eu nunca quis te fazer sentir assim, ele disse com a voz embargada. Eu só amo você, Beatriz. Eu não consigo evitar como meu corpo reage quando estou perto da mulher que amo. Pensei que isso fosse algo bom, que mostrasse o quanto você ainda me afeta depois de todos esses anos. Mas eu estava bloqueada demais pela raiva e pelo cansaço para ouvir. Isso não é amor, Roberto. Isso é você sendo um homem que só pensa com uma parte do corpo. Eu não sou um objeto para você satisfazer seus desejos. Sou sua esposa, mãe dos seus filhos, e mereço ser tratada com mais respeito do que isso. Roberto passou a mão pelo rosto, limpando as lágrimas que finalmente escorriam. Eu nunca te desrespeitei, Beatriz. Nunca te forcei a nada. Nunca reclamei quando você disse que estava cansada, mas também nunca escondi o quanto te desejo, o quanto você mexe comigo. Achei que depois de 9 anos juntos, você soubesse que isso vem de um lugar de amor verdadeiro. Pois eu estou te dizendo agora que isso não parece amor, parece obsessão doentia. Parece que você não consegue me ver como uma pessoa completa, só como alguém para satisfazer suas necessidades. As palavras saíam da minha boca como veneno, e eu via cada uma delas perfurando o coração dele como se fossem facadas. Roberto ficou me olhando por um longo momento, e eu vi algo mudando naqueles olhos castanhos que sempre me olharam com tanto amor. Vi a mágoa transformando em algo parecido com resignação. Entendi, foi tudo, que ele disse. Então virou as costas e foi para o quarto de hóspedes, onde passou a noite. Eu fiquei ali sentada na sala, com o coração disparado, as mãos tremendo. Parte de mim sabia que tinha ido longe demais. Sabia que aquelas palavras tinham sido cruéis e injustas. Mas meu orgulho não me deixava voltar atrás. Afinal, eu não tinha dito nada que não fosse verdade, certo? Ele realmente ficava excitado com muita facilidade. Ele realmente não conseguia me tocar sem que aquilo virasse algo sexual. Eu tinha direito de me sentir incomodada com isso. O que eu não percebi naquela noite foi que tinha acabado de quebrar algo precioso
e irreparável. Não percebi que tinha transformado o amor do meu marido, aquela coisa linda e pura que ele sentia por mim, em algo sujo e vergonhoso aos olhos dele. Não percebi que Roberto, um homem que nunca teve vergonha de demonstrar seus sentimentos, que nunca escondeu o quanto me amava e me desejava, agora carregaria para sempre a marca das minhas palavras envenenadas. Na manhã seguinte, Roberto levantou cedo como sempre. Preparou o café, acordou as crianças, ajudou a vesti-las para a escola. Agiu como se nada tivesse acontecido na noite anterior. Mas quando ele saiu para trabalhar, não me deu o beijo de despedida. Não me abraçou. Não disse que me amava como fazia todas as manhãs há 9 anos. Só disse até mais tarde. E foi embora. Eu deveria ter sentido o peso daquele momento. Deveria ter percebido que alguma coisa fundamental tinha mudado entre nós. Mas em vez disso, senti quase um alívio. Finalmente ele tinha entendido que precisava me dar espaço. Finalmente ele ia parar com aquela intensidade toda que me sufocava. Nos dias seguintes, Roberto continuou sendo um marido exemplar em todos os sentidos práticos. Chegava em casa e ajudava com as crianças. Perguntava sobre meu dia. Fazia sua parte nas tarefas domésticas, mas o toque tinha desaparecido completamente. Ele não me abraçava mais. Não. Tentava me beijar. Quando precisava passar por mim na cozinha, ele falava "com licença" e mantinha uma distância cuidadosa. Era como viver com um colega de quarto educado, não com um marido. No começo, aquilo era exatamente o que eu achava que queria. Finalmente podia existir dentro da minha própria casa sem sentir aquela pressão constante. Podia sentar no sofá ao lado dele sem ele tentar me puxar para mais perto. Podia abraçá-lo sem sentir seu corpo reagindo. Era libertador. Ou pelo menos era isso que eu tentava me convencer. Mas conforme as semanas foram passando, algo estranho começou a acontecer. Eu comecei a sentir falta do toque dele, falta daqueles abraços apertados pela manhã, falta dos beijos roubados na cozinha, falta de me sentir desejada, querida, especial. A casa parecia mais fria mesmo com o verão chegando. A cama parecia maior mesmo com Roberto deitado do outro lado. Uma noite, umas 3 semanas depois daquela briga terrível, eu estava lavando a louça depois do jantar e Roberto passou por mim para guardar algo na geladeira. Normalmente, antes, ele teria aproveitado para apertar minha cintura, dar um beijinho no meu pescoço, fazer alguma gracinha. Mas naquela noite, ele apenas disse, "com licença", pegou o que precisava e saiu da cozinha sem nem me olhar direito. Aquilo me doeu de um jeito que eu não esperava. Fiquei ali parada na frente da pia, com as mãos cheias de sabão, sentindo uma dor estranha no peito. Será que eu tinha exagerado? Será que as coisas tinham ido longe demais? Mas meu orgulho ainda não me deixava admitir que eu podia estar errada. As semanas viraram meses, e Roberto continuava sendo aquele marido distante e educado. Ele cumpria todos os papéis que um marido deveria cumprir, exceto um, o de me fazer sentir amada. Eu comecei a perceber pequenas mudanças nele que me deixavam inquieta. Ele estava mais tempo na oficina, chegando mais tarde em casa. Começou a sair aos sábados com amigos que eu nem conhecia direito. Comprou roupas novas, algo que ele nunca tinha se importado antes. Começou a se cuidar mais, fazer exercícios, cuidar melhor da aparência. E o pior de tudo era que ele estava feliz. Não feliz comigo, mas feliz com a vida dele. Voltou a sorrir, a contar piadas, a brincar com as crianças. Mas comigo era sempre aquela educação fria e distante. Era como se ele tivesse encontrado felicidade em algum lugar que não incluía mais nossa intimidade como casal. Comecei a sentir ciúmes de algo que eu nem conseguia identificar. Ciúmes da vida que ele estava construindo sem mim. Ciúmes da felicidade que ele encontrava longe de casa. Ciúmes das pessoas que agora recebiam aquele sorriso largo e genuíno que costumava ser só meu. Mas como eu podia reclamar? Eu mesma tinha pedido distância. Eu mesma tinha chamado o amor dele de nojento. Agora, ele estava me dando exatamente o que eu pedi. E eu estava miserável. Tentei me aproximar algumas vezes. Sugeri que a gente fosse jantar fora. Só nós dois. Mas Roberto sempre tinha uma desculpa. Estava cansado, tinha trabalho acumulado, precisava acordar cedo no dia seguinte. Todas desculpas válidas.
mas desculpas mesmo assim. Tentei iniciar conversas mais profundas sobre nosso relacionamento, mas ele desviava do assunto. Dizia que estava tudo bem, que éramos uma boa equipe cuidando da casa e das crianças. Uma boa equipe. Era isso que nosso casamento tinha virado. Uma parceria funcional para criar os filhos e manter a casa funcionando. O amor, a paixão, aquela conexão profunda que tínhamos, tudo tinha desaparecido naquela noite em que eu disse aquelas palavras horríveis. E Roberto parecia ter feito as pazes com isso. Parecia ter aceitado que nosso casamento seria apenas isso dali para frente. Mas eu não conseguia aceitar. Comecei a me arrumar mais, colocar aqueles vestidos que ele sempre gostava, me maquiar, fazer o cabelo. Esperava alguma reação dele, algum comentário, algum sinal de que ele ainda me achava bonita. Mas tudo que eu recebia era um educado "você está bem", dito no mesmo tom que ele usaria para comentar sobre o clima. Comecei a tentar ser mais carinhosa. Sentava mais perto dele no sofá, tentava segurar sua mão, abraçá-lo de vez em quando. Roberto nunca me rejeitava abertamente, mas seu corpo ficava tenso. Ele retribuía o abraço de forma mecânica, segurava minha mão por educação, mas eu sentia que ele estava se controlando o tempo todo, como se estivesse com medo de que qualquer demonstração genuína de afeto fosse me deixar desconfortável de novo. As minhas amigas começaram a notar a mudança. A Márcia me perguntou o que tinha acontecido com Roberto, porque ele parecia tão diferente quando nos encontrávamos. Eu não conseguia explicar sem admitir o que tinha feito, então só dizia que ele estava passando por uma fase, estava estressado com o trabalho. Mas a verdade é que Roberto não estava estressado. Ele estava mais leve do que nunca. Ria mais, conversava mais com todo mundo, menos comigo. Eu tinha virado apenas mais uma obrigação na vida dele, algo que ele precisava lidar, mas não necessariamente queria. 6 meses depois daquela noite fatídica, aconteceu algo que me fez perceber o tamanho do estrago que eu tinha causado. Roberto precisou viajar para o interior de São Paulo para fechar um negócio grande com um fornecedor de peças. Seria uma viagem de 4 dias. Normalmente, antes, ele teria ficado ansioso, me ligado várias vezes por dia, dizendo que estava morrendo de saudade. Mas dessa vez, ele simplesmente fez as malas, se despediu das crianças com beijos e abraços calorosos e de mim com um "até logo" frio. Nem me abraçou direito. Nem disse que ia sentir minha falta. Só foi embora como se estivesse indo trabalhar e voltaria no fim do dia. Durante aqueles 4 dias, ele me ligou apenas uma vez para avisar que tinha chegado bem. A conversa durou menos de 3 minutos. Ele perguntou se as crianças estavam bem, se estava tudo certo em casa, e quando eu tentei puxar assunto sobre qualquer outra coisa, ele disse que precisava desligar porque tinha uma reunião. Fiquei aqueles 4 dias me roendo de ansiedade. O que ele estava fazendo? Com quem estava conversando? Será que tinha conhecido alguém lá? Alguém que não achasse nojento o fato dele demonstrar desejo? Alguém que valorizasse ter um homem apaixonado e presente? A insegurança me consumia de uma forma que eu nunca tinha sentido antes. Quando Roberto voltou, ele estava diferente, mais confiante, mais determinado. Tinha aquela expressão de alguém que tinha tomado uma decisão importante. Na primeira noite de volta, depois que as crianças dormiram, ele pediu para conversarmos. Sentamos na cozinha, um de frente para o outro. E o que ele disse fez meu mundo desabar de vez. "Beatriz", ele começou com aquela voz calma que usava quando queria evitar conflito. "Acho que a gente precisa repensar nosso casamento. Não acho que a gente seja mais compatível como casal." Meu coração parou. O quê? Como ele podia dizer isso? "Eu passei esses últimos meses tentando ser o marido que você queria", ele continuou. "Alguém que te respeita, que te dá espaço, que não te pressiona. Mas a verdade é que isso está me matando por dentro." Ele fez uma pausa, passando a mão pelo cabelo em um gesto de frustração. "Durante essa viagem, eu percebi uma coisa. Eu não posso viver em um casamento onde minha esposa acha repugnante o fato de eu desejá-la, onde eu tenho que me policiar o tempo todo para não demonstrar o que sinto. Isso não é justo comigo, Beatriz, e talvez não seja justo com você também." Tentei argumentar, dizer que eu não tinha querido dizer aquelas coisas daquele jeito, que eu estava apenas cansada, estressada,
Mas Roberto balançou a cabeça. Você disse que eu era nojento, repugnante. Essas palavras não saem da minha cabeça, Beatriz. Toda vez que eu olho para você, toda vez que penso em te tocar, eu ouço você dizendo isso. E eu não consigo mais viver assim. Foi aí que ele soltou a bomba que acabou comigo. Durante a viagem, uma mulher tinha dado em cima dele. Uma representante comercial de uns 37 anos que estava no mesmo hotel. Ela tinha flertado abertamente com ele, elogiado, demonstrado interesse. Roberto deixou bem claro que nada tinha acontecido entre eles, que ele nunca trairia nosso casamento. Mas aquela atenção tinha feito ele perceber algo doloroso. Faz meses que você não me elogia, Beatriz, que não demonstra nenhum tipo de interesse por mim. Aquela mulher, uma completa estranha, me fez sentir mais desejado em uma conversa de meia hora do que você me fez sentir em meio ano. E foi aí que caiu a ficha. Eu mereço estar com alguém que me queira, que não ache nojento o fato de eu desejar minha própria esposa. Comecei a chorar desesperadamente. Aquilo não podia estar acontecendo. Não por causa de uma bobagem que eu tinha dito há meses atrás, mas Roberto estava irredutível. Não foi só o que você disse naquela noite, foi tudo que veio depois. Você me empurrou para longe, Beatriz, e quando eu respeitei seu espaço, quando parei de te tocar como você pediu, você ficou ressentida. Você não sabe o que quer. E eu não posso ficar esperando você decidir se meu amor é nojento ou não. Passei as semanas seguintes implorando para ele reconsiderar. Prometi que tudo seria diferente, que eu ia valorizar mais as demonstrações de amor dele, que eu tinha errado feio e queria consertar. Mas Roberto parecia ter desligado emocionalmente. Ele me ouvia com educação, mas sem nenhum traço daquele amor intenso que costumava sentir por mim. Foi aí que aconteceu algo que me destruiu completamente. Descobri, através de uma amiga em comum, que Roberto estava saindo com alguém, uma professora de educação física de 39 anos que tinha conhecido na academia que ele começou a frequentar. Aparentemente, eles estavam juntos há algumas semanas, desde antes dele ter aquela conversa comigo sobre separação. Fiquei furiosa. Fui tirar satisfação com ele, acusando de traição. Mas Roberto me olhou com aqueles olhos cansados e disse uma coisa que me calou na hora. Eu te disse que conheci alguém durante a viagem que me fez perceber que estava infeliz. Mas não foi aquela representante comercial. Foi a Daniela, uma cliente que me ligou pedindo ajuda com o carro dela. Começamos a conversar, viramos amigos, e ela me mostrou que eu podia ser valorizado. Ele continuou, e cada palavra era como uma facada. A Daniela não acha nojento quando eu demonstro que a acho linda. Ela não se incomoda quando meu corpo reage ao dela. Ela me elogia, me toca, toma iniciativa. Ela me faz sentir desejado de verdade, não como um inconveniente que você precisava tolerar. Tentei argumentar que eu também o desejava, que sempre o desejei, mas Roberto apenas sorriu com tristeza. Quando foi a última vez que você me elogiou, Beatriz? Que me disse que eu era bonito, atraente? Quando foi a última vez que você tomou iniciativa para termos relações? Que demonstrou genuinamente que me queria? Eu sempre fui quem corria atrás. Você só recebia. E ainda reclamava quando eu demonstrava muito. Ele tinha razão. Em todos os nossos anos juntos, eu nunca tinha sido aquela que iniciava. Sempre esperei que ele viesse até mim, que ele demonstrasse desejo primeiro. Eu aceitava a atenção dele como algo garantido, meu por direito. Nunca me dei ao trabalho de fazê-lo se sentir especial, desejado, valorizado. E agora estava pagando o preço por isso. E se essa dor que estou dividindo com vocês está tocando seu coração de alguma forma, se você reconhece algo dessa história na sua própria vida, eu quero pedir um favor. Clique no botão "Valeu demais" aqui embaixo. Esse gesto pequeno me dá forças para continuar compartilhando essas experiências, na esperança de que outras pessoas não cometam os mesmos erros que eu cometi. É o jeito de vocês me dizerem que não estou sozinha nessa dor, que minha história pode ajudar alguém. Roberto saiu de casa 2 semanas depois daquela conversa. Levou suas roupas, alguns móveis e a maior parte do meu coração junto. As crianças ficaram devastadas. A Carolina, que já tinha 9 anos, chorou tanto que eu achei que ela ia adoecer. O Marcelo, com apenas 7 anos, não entendia direito o que estava acontecendo. Só sabia que o pai não ia mais morar com a gente, e a culpa era minha.
totalmente minha. Eu tentei de tudo para fazê-lo voltar. Mandava mensagens todos os dias, ligava, aparecia na oficina. Mas Roberto sempre me tratava com educação distante. Respondia o necessário sobre as crianças, sobre assuntos práticos, mas nunca sobre nós. Era como se o nós tivesse deixado de existir naquela noite em que eu disse aquelas palavras horríveis. A Daniela era tudo que eu não era. Ela era aberta, demonstrativa, não tinha vergonha de mostrar que gostava dele. Vi uma foto deles juntos que uma amiga me mostrou, pensando que eu já soubesse. Roberto estava sorrindo de um jeito que eu não via há meses, aquele sorriso largo, genuíno, feliz, e ela estava olhando para ele com uma admiração tão óbvia que me deu vontade de vomitar. Não de nojo dela, mas de nojo de mim mesma, porque eu deveria ter olhado para meu marido daquele jeito, deveria ter valorizado o homem incrível que eu tinha. Os meses foram passando e Roberto seguia com a vida dele. Ele buscava as crianças todo fim de semana, as levava para passear, para comer pizza, para o parque. Era um pai presente e amoroso, como sempre foi. Mas comigo, nada. Apenas aquela educação fria quando precisávamos conversar sobre os filhos. Quando eu tentava puxar assunto sobre outra coisa, sobre nós, ele mudava de assunto ou simplesmente dizia que precisava ir embora. Eu comecei a definhar. Parei de comer direito, perdi peso. Não conseguia dormir. Passava as noites acordada me lembrando de cada momento bom que tivemos, de cada vez que ele me olhou com aqueles olhos cheios de amor, de cada vez que ele me fez sentir especial. E eu tinha jogado tudo isso fora. Por quê? Porque eu estava cansada? Porque achei inconveniente que meu marido me desejasse tanto? Minhas amigas tentavam me consolar, mas no fundo eu via o julgamento nos olhos delas. A Márcia chegou a dizer, depois de alguns copos de vinho, que eu tinha sido louca de jogar fora um casamento com um homem como Roberto. Você sabe quantas mulheres dariam tudo para ter um marido que ainda a olhasse do jeito que ele te olhava? E você chamou isso de nojento, Beatriz. Você destruiu o ego dele, o amor próprio dele. E ela estava certa. Eu tinha destruído a autoestima de um homem que só queria amar sua esposa. Tinha transformado algo bonito e puro em algo sujo e vergonhoso. Roberto, que nunca teve vergonha de demonstrar seus sentimentos, que era orgulhoso de me amar tão intensamente, agora carregava as cicatrizes das minhas palavras envenenadas. 1 ano depois da separação, as coisas pioraram ainda mais. Roberto me procurou para dizer que queria pedir o divórcio oficialmente. Ele e Daniela estavam noivos e queriam se casar. Aquilo foi a pá de cal. Não só eu tinha perdido meu marido, mas ele estava prestes a se casar com outra mulher. Uma mulher que soube valorizar o que eu não soube. Tentei uma última vez implorar para ele voltar. Foi patético, olhando agora. Fui até o apartamento novo dele, onde ele morava com Daniela. Ela não estava lá, graças a Deus. Não sei se teria aguentado vê-la. Roberto me deixou entrar por educação, mas ficou de pé perto da porta, deixando claro que minha visita não seria longa. Por favor, Roberto, eu implorei. Por favor, me dá mais uma chance. Eu sei que errei. Sei que fui horrível, mas a gente pode recomeçar. Podemos fazer terapia de casal, podemos trabalhar nisso. Por favor, não joga fora 11 anos de casamento. Roberto me olhou com algo parecido com pena. Beatriz, você teve 6 meses para trabalhar no nosso casamento. 6 meses em que eu tentei ser o marido que você queria. Alguém que te desse espaço, que não te pressionasse. E sabe o que você fez? Ficou ressentida porque eu parei de correr atrás de você. Você não sabe o que quer. Ele suspirou fundo antes de continuar. Eu amei você com cada fibra do meu ser. Acordava todos os dias, agradecendo por você existir. Você era a primeira coisa que eu pensava quando acordava e a última antes de dormir. E você chamou isso de nojento. Disse que te dava repulsa. Essas palavras não saem da minha cabeça, Beatriz. Elas mataram o que eu sentia por você. Mas eu não quis dizer. Eu chorava. Eu estava cansada, estressada. Eu não quis. Você quis sim. Roberto me interrompeu com firmeza. Aquelas palavras não saíram do nada. Elas vieram de um lugar de verdade. Você realmente achava que eu era excessivo, que tinha algo errado comigo por te desejar tanto. E eu internalizei isso. Passei a ter vergonha de algo que deveria ser bonito entre marido e mulher. Ele foi até a janela, ficou olhando para fora enquanto continuava falando.
A Daniela me curou disso. Ela me mostrou que não tem nada de errado em desejar a mulher que você ama. Ela me elogia, me toca, demonstra que me quer. E eu não tenho que me desculpar ou me controlar por isso. É assim que um relacionamento deveria ser. Eu posso ser assim, eu disse desesperada. Eu posso te fazer sentir desejado. Por favor, me dá uma chance. Roberto finalmente se virou para me olhar e vi nos olhos dele algo que me partiu o coração. Ele não estava bravo comigo. Não me odiava. Ele simplesmente não sentia mais nada. Beatriz, você não está entendendo. Não é só sobre sexo ou desejo físico. É sobre respeito. É sobre valorizar o amor que alguém te oferece, em vez de transformá-lo em um fardo. Você teve anos para me valorizar e só fez isso quando já era tarde demais. Ele me acompanhou até a porta. Eu desejo felicidade para você. De verdade. Espero que você encontre alguém que te ame do jeito que você precisa ser amada. Mas esse alguém não sou mais eu. Eu já sofri demais. Já passei meses me sentindo um pervertido por desejar minha própria esposa. Não vou voltar para esse lugar nunca mais. Saí daquele apartamento completamente destruída. Roberto tinha virado a página. Ele tinha seguido em frente, encontrado alguém que o valorizava, que não tinha vergonha dele. E eu estava presa no passado, no arrependimento, na dor do que eu mesma causei. Os meses seguintes foram os piores da minha vida. Assinei os papéis do divórcio em um estado quase catatônico. Perdi o interesse em tudo. As crianças eram a única coisa que me mantinha de pé. Elas precisavam de mim. Então, eu não podia simplesmente desistir de viver, mesmo que fosse isso que eu quisesse. Roberto se casou com Daniela em uma cerimônia íntima, só com família próxima e alguns amigos. As crianças foram, é claro. Quando voltaram, Carolina me contou como tinha sido bonito, como o pai estava feliz, como a Daniela era legal com elas. Cada palavra era uma faca no meu coração, mas eu sorri e disse que ficava feliz pelo pai delas. À noite, quando as crianças dormiram, eu me tranquei no banheiro e chorei até não ter mais lágrimas. Meu ex-marido estava em lua de mel com outra mulher, fazendo com ela tudo o que deveria estar fazendo comigo, amando ela do jeito que amou a mim. E a culpa era minha, só minha. Passaram-se 3 anos desde o divórcio. 3 longos anos nos quais eu precisei aprender a viver com as consequências das minhas escolhas. Roberto construiu uma vida bonita com Daniela. Eles tiveram uma filha, a pequena Júlia, que nasceu 2 anos depois do casamento deles. Ver meu ex-marido com uma família nova, feliz, realizado, era uma tortura diária. As crianças adoravam a irmãzinha. Carolina, já com 12 anos, ajudava a cuidar dela quando visitava o pai. Marcelo, com 10, estava sempre contando como tinha brincado com o bebê. E eu tinha que sorrir, tinha que fingir que ficava feliz por eles, enquanto por dentro meu coração sangrava. O pior era quando as crianças voltavam das visitas ao pai e contavam como era lá, como Daniela cozinhava os pratos preferidos do Roberto, como ela o abraçava e beijava na frente de todo mundo, sem vergonha, como os 2 ficavam de mãos dadas no sofá assistindo TV, como ela ria das piadas dele. Tudo o que eu deveria ter feito e não fiz. Eu tentei seguir em frente também. Saí em alguns encontros com homens que amigas me apresentaram, mas nenhum deles era Roberto. Nenhum me olhava do jeito que ele me olhava. Nenhum demonstrava aquela paixão intensa, aquela entrega completa. E quando algum deles tentava ser mais carinhoso, mais presente, eu me pegava comparando com Roberto e ficava ainda mais deprimida. Um dia, cerca de 4 anos após a separação, encontrei Roberto por acaso no supermercado. Ele estava com Daniela e a pequena Júlia no carrinho. Ver os 3 juntos, tão obviamente uma família feliz, me fez sentir fisicamente mal. Pensei em me virar e ir embora antes que ele me visse. Mas era tarde demais. Oi, Beatriz, Roberto disse com aquela educação que agora me era familiar. Não tinha afeto na voz, mas também não tinha raiva, apenas neutralidade, como se eu fosse uma conhecida distante, não a mulher com quem ele foi casado por 11 anos. Daniela me cumprimentou com um sorriso simpático, mas cauteloso. Ela sabia toda a história, eu tinha certeza. Sabia como eu tinha tratado Roberto, o que eu tinha dito para ele. E ainda assim, ela era educada comigo, por causa das crianças. A pequena Júlia me olhou com aqueles olhos castanhos, que eram igualzinhos aos do pai, e sorriu.
Aquilo me partiu o coração. Aquela deveria ter sido minha filha. Roberto e eu deveríamos ter tido mais filhos, mas eu tinha destruído tudo. Trocamos algumas palavras sobre as crianças, sobre como a Carolina estava indo bem na escola, como o Marcelo tinha entrado para o time de futebol. Roberto parecia genuinamente interessado e orgulhoso dos filhos. Mas quando nossos olhos se encontraram por um breve momento, não vi nada ali. Nenhum traço do amor que ele costumava sentir por mim. Era como olhar para um estranho que por acaso conhecia detalhes da minha vida. Eles foram embora depois de alguns minutos, e eu fiquei ali parada no meio do corredor do supermercado, segurando uma cesta de compras, sentindo que meu mundo tinha acabado de novo. Porque mesmo depois de 4 anos, uma parte idiota de mim ainda tinha esperança. Esperança de que talvez Roberto ainda sentisse algo por mim. Esperança de que talvez ainda houvesse uma chance. Mas aquele encontro matou essa esperança de vez. Comecei a fazer terapia depois disso. Eu precisava entender como tinha sido tão estúpida. Como tinha jogado fora o melhor homem que já conheci. A terapeuta, uma senhora de uns 60 anos chamada doutora Fernanda, foi paciente, mas direta comigo. Beatriz, ela me disse em uma das sessões, você precisa parar de se vitimizar. Você fez escolhas ruins e agora está lidando com as consequências. Mas ficar presa no passado não vai mudar nada. Você precisa perdoar a si mesma e seguir em frente. Mas como eu podia me perdoar? Como eu podia seguir em frente sabendo que tinha destruído um amor verdadeiro por puro egoísmo? Roberto me amou de uma forma que a maioria das mulheres nunca experimenta, e eu chamei esse amor de nojento. Você estava sobrecarregada. A doutora Fernanda tentava me fazer entender. Estava exausta de cuidar de 2 crianças pequenas, da casa, de tudo. Suas emoções estavam à flor da pele. Você disse algo horrível em um momento de fraqueza. Mas eu não pedi desculpas. Eu chorava. Nem na hora, nem depois. Eu deixei aquelas palavras envenenarem nosso casamento durante meses, e quando ele finalmente desistiu, eu ainda achei que a culpa era dele por ser sensível demais. A terapeuta balançou a cabeça. Você precisa entender algo importante, Beatriz. Roberto não terminou o casamento por causa daquela noite específica. Ele terminou porque você demonstrou repetidamente que não valorizava o amor dele. As palavras foram apenas o estopim, mas o problema vinha de antes. E ela tinha razão. Eu passei anos recebendo o amor de Roberto como algo garantido. Nunca retribuí na mesma intensidade. Nunca o fiz se sentir especial, desejado, valorizado. Eu fui uma esposa egoísta que só pensava em receber, nunca em dar. O que você pode fazer agora? A doutora Fernanda continuou. É aprender com isso. Usar essa experiência para se tornar uma pessoa melhor. Para que, se um dia você encontrar outro amor, você saiba valorizá-lo. Mas eu não queria outro amor. Eu queria Roberto. Queria ter uma máquina do tempo para voltar àquela noite fatídica e engolir aquelas palavras horríveis. Queria ter sido uma esposa melhor, mais grata, mais presente. Queria ter valorizado cada toque, cada beijo, cada olhar apaixonado que ele me deu durante todos aqueles anos. 5 anos depois da separação, recebi um convite que me deixou completamente abalada. Roberto e Daniela estavam renovando os votos de casamento em uma cerimônia para celebrar 5 anos juntos, e as crianças queriam que eu fosse. Não porque Roberto ou Daniela me convidaram, tenho certeza que não fizeram isso. Mas Carolina e Marcelo insistiram tanto que acabei concordando. Foi a coisa mais difícil que já fiz. Estar naquela igreja, vendo Roberto e Daniela de mãos dadas na frente do altar, ouvindo os votos que eles escreveram um para o outro. Daniela falou sobre como Roberto a fazia sentir amada, valorizada, desejada todos os dias. Como ela acordava grata por ter um homem tão maravilhoso ao lado dela. Como nunca tinha conhecido alguém tão leal, tão presente, tão apaixonado. E Roberto, meu Deus, Roberto falou sobre como Daniela o tinha curado. Como ela o ensinou que não havia vergonha em demonstrar amor. Como ela valorizava cada gesto de afeto dele. Como ele finalmente encontrou alguém que não achava repugnante o fato dele ser apaixonado pela própria esposa. Aquela última parte foi uma facada no meu coração, mesmo que ele não estivesse falando diretamente sobre mim. Chorei durante toda a cerimônia. Chorei pelo casamento que eu destruí. Chorei pelo amor que eu joguei fora.
Chorei pelo homem que eu perdi. E chorei porque, vendo os dois ali, tão obviamente apaixonados e felizes, eu sabia que tinha feito a escolha errada há 6 anos atrás. Após a cerimônia, Roberto veio falar comigo. Foi educado, perguntou como eu estava, agradeceu por eu ter vindo por causa das crianças. E então ele disse algo que me destruiu completamente. Beatriz, eu quero que você saiba que eu te perdoei. Perdoei pelas coisas que você disse, pela forma como tratou meu amor. Eu precisava te perdoar para conseguir seguir em frente. Ele olhou para Daniela, que estava conversando com alguns convidados, e sorriu. E eu segui em frente. Encontrei alguém que me ama do jeito que eu preciso ser amado. Espero que você também encontre isso um dia. Aquilo deveria ter me feito sentir melhor, saber que ele me perdoou. Mas só me fez sentir pior, porque o perdão dele deixava claro que tudo tinha acabado de vez. Não havia mais mágoa, mas também não havia mais amor. Eu era apenas uma parte do passado dele, uma lição aprendida, uma história que ele contava sobre como encontrou a pessoa certa depois de um primeiro casamento que não funcionou. Anos continuaram passando. As crianças cresceram. Carolina entrou na faculdade, Marcelo no ensino médio. Roberto e Daniela tiveram mais um filho, um menino que chamaram de Gabriel. E eu continuei sozinha, carregando o peso do meu erro todos os dias. Tentei outros relacionamentos ao longo dos anos. Namorei um médico por alguns meses, mas terminei porque ele era muito parecido com Roberto, atencioso, carinhoso, presente, e eu não conseguia deixar de compará-los. Namorei depois um empresário que era o completo oposto, distante, frio, sempre ocupado demais. E também não funcionou porque eu percebi que queria exatamente o que tinha jogado fora. Um homem apaixonado e presente. Minhas amigas pararam de tentar me apresentar para alguém. Elas perceberam que eu estava presa no passado, que nenhum homem ia conseguir competir com a memória idealizada que eu tinha de Roberto. E elas estavam certas. Eu tinha transformado Roberto em uma espécie de santo na minha cabeça. O homem perfeito que eu deixei escapar. A verdade é que Roberto não era perfeito. Ele tinha defeitos como qualquer pessoa. Mas ele me amou perfeitamente. Ele me amou com todo o coração, com toda a intensidade, com toda a paixão que tinha. E isso era raro, era precioso, e eu joguei tudo no lixo. Uma noite, cerca de 10 anos depois da separação, Carolina veio me visitar. Ela estava com 19 anos, linda, inteligente, cursando medicina. Sentamos na cozinha tomando chá, conversando sobre a vida, sobre os estudos dela, e então ela disse algo que me pegou de surpresa. Mãe, posso te fazer uma pergunta sobre você e o pai? Meu coração apertou, mas concordei. Por que vocês se separaram? Eu sei que eu era criança na época, mas nunca entendi direito o que aconteceu. Respirei fundo. Ela merecia saber a verdade. Eu estraguei tudo, Carolina. Seu pai me amava muito, me demonstrava esse amor todos os dias. E eu, em vez de valorizar isso, achei inconveniente. Achei que ele era excessivo. Disse coisas horríveis para ele que mataram o amor que ele sentia por mim. Carolina ficou quieta por um momento, processando. Você se arrepende? Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Todos os dias da minha vida. Não passa um dia sequer sem que eu me arrependa de ter sido tão estúpida, tão ingrata. Minha filha segurou minha mão. Mãe, o pai parece feliz com a Daniela. Muito feliz. E a Daniela é legal. Ela trata bem a gente, trata bem o pai. Eu sei que dói ouvir isso, mas talvez as coisas tenham acontecido como deveriam. Eu sei, eu disse entre soluços. Eu sei que ele é feliz com ela. E eu fico feliz por ele de verdade. Mas isso não diminui a dor de saber que eu poderia ter sido a pessoa fazendo ele feliz. Que a gente poderia ter envelhecido juntos, ter tido mais filhos, ter construído uma vida linda. Mas eu joguei tudo fora. Carolina me abraçou. E ficamos ali, mãe e filha, chorando juntas. Você precisa perdoar a si mesma, mãe. Você cometeu um erro, mas não pode deixar isso destruir o resto da sua vida. Você ainda é jovem, ainda pode ser feliz. Mas como eu podia ser feliz sabendo o que eu fiz? Como eu podia seguir em frente carregando esse peso na consciência? Roberto seguiu em frente porque ele era a vítima, o inocente nessa história. Mas eu era a vilã. Eu era a pessoa que destruiu um casamento lindo por egoísmo e ingratidão.
Hoje, com 67 anos, olho para trás e vejo claramente todos os meus erros. Vejo a mulher jovem e estúpida que eu era, que não sabia valorizar o que tinha, que achava que amor verdadeiro era algo garantido, que estaria sempre ali, não importa como eu tratasse, que pensava que demonstrar desejo pela própria esposa era algo de errado e não a coisa mais bonita e natural do mundo. Roberto tem 70 anos agora. Ainda está casado com Daniela, ainda feliz. Vi fotos recentes deles nas redes sociais. Sim, eu ainda olho, mesmo depois de todos esses anos. Eles estavam em uma viagem pelo Nordeste, comemorando o aniversário de casamento. E nos rostos deles tinha aquela felicidade tranquila que vem de anos de companheirismo, de amor verdadeiro, de respeito mútuo. Aquela poderia ter sido eu nas fotos. Deveria ter sido eu. Mas eu joguei fora essa chance com ambas as mãos. E agora, queridos que estão me ouvindo com tanta paciência, preciso pedir um favor. Se essa história tocou vocês de alguma forma, se fizeram vocês pensarem sobre seus próprios relacionamentos, deixem aqui nos comentários. De onde vocês são? O que sentiram ouvindo essa história? Vocês já passaram por algo parecido? E, por favor, se inscreve no canal para me dar força para continuar compartilhando essas histórias. Preciso saber que não estou sozinha nessa dor, que talvez meu erro possa servir de lição para outras pessoas. Comentem aqui como se chama, de onde é, e se essa história mexeu com vocês. Quero muito saber de vocês. As lições que aprendi com tudo isso vieram tarde demais para salvar meu casamento, mas espero que possam ajudar outras pessoas a não cometerem os mesmos erros. A primeira e mais importante lição é: nunca, jamais, chame o amor de alguém de nojento, repugnante ou qualquer outra coisa depreciativa. Palavras têm poder. Elas podem construir pontes ou destruir mundos inteiros. E as palavras que saem da nossa boca em momentos de raiva ou frustração podem causar feridas que nunca cicatrizam completamente. Quando Roberto me tocava e seu corpo reagia, aquilo não era algo sujo ou errado. Era a forma mais pura e honesta de demonstração de amor. Era o corpo dele dizendo, sem palavras, o quanto eu mexia com ele, o quanto ele me desejava, o quanto eu era especial para ele. E eu transformei isso em algo vergonhoso. Fiz meu marido se sentir um pervertido por desejar a própria esposa. A segunda lição é sobre reciprocidade. Amor não pode ser uma via de mão única. Não basta receber afeto, demonstrações de carinho, elogios. Você precisa retribuir. Precisa fazer a outra pessoa se sentir tão especial quanto ela te faz sentir. Eu passei anos apenas recebendo o amor de Roberto, nunca me preocupando em fazê-lo sentir desejado, valorizado, apreciado. Eu dei como garantido que ele estaria sempre ali, sempre me amando, não importa como eu o tratasse. A terceira lição é sobre comunicação. Se alguma coisa está te incomodando no relacionamento, você precisa conversar de forma construtiva. Não pode simplesmente explodir em um momento de raiva e dizer coisas cruéis. Eu deveria ter sentado com Roberto e explicado que estava me sentindo sobrecarregada, que precisava de mais ajuda com as crianças e a casa. Deveria ter pedido para termos momentos de carinho que não necessariamente levassem a relações íntimas. Mas em vez disso, eu guardei tudo dentro de mim até explodir da pior forma possível. A quarta lição é sobre valorizar o que você tem enquanto ainda tem. É tão fácil se acostumar com as coisas boas, com o marido que te abraça todos os dias, que te elogia, que demonstra desejo. Você começa a achar que isso é normal, que é seu direito, que vai estar sempre ali. Mas não é e não vai. As pessoas têm um limite de quanto desprezo conseguem aguentar. E quando elas chegam nesse limite, elas simplesmente vão embora e encontram alguém que valorize o amor que elas têm para oferecer. Eu vejo agora, com a clareza que só o tempo e o sofrimento trazem, que Roberto não foi embora porque era fraco ou porque desistiu fácil de nós. Ele foi embora porque tinha amor próprio suficiente para não aceitar ser tratado como um inconveniente, para não viver em um casamento onde sua esposa achava repugnante o fato dele desejá-la. Ele foi embora porque merecia mais, e ele encontrou mais com Daniela. Daniela não é mais bonita do que eu, não é mais inteligente ou mais interessante. A diferença entre nós é que ela soube valorizar o homem que tem ao lado.
Ela demonstra gratidão por ter um marido presente e apaixonado. Ela retribui o amor dele na mesma intensidade que recebe. Ela não tem vergonha de mostrar publicamente que o deseja e o admira. Todas as coisas que eu deveria ter feito e não fiz. Às vezes, me pergunto como minha vida seria se eu pudesse voltar no tempo, se eu tivesse engolido aquelas palavras horríveis naquela noite, se tivesse apenas explicado para Roberto que estava cansada, que precisava de um abraço sem pressão, se tivesse valorizado o amor dele em vez de transformá-lo em um problema. Provavelmente ainda estaríamos juntos. Provavelmente teríamos envelhecido lado a lado, visto nossos filhos crescerem juntos, conhecido nossos netos juntos. Mas não adianta viver de cis. A vida não tem volta. Só nos resta seguir em frente carregando nossas cicatrizes e esperando que elas sirvam de lição. Para mim, para meus filhos e quem sabe para as pessoas que estão ouvindo essa história. Hoje, quando vejo casais jovens juntos, sempre fico tentada a dar conselhos não solicitados. Quero sacudir as mulheres que reclamam que seus maridos são muito carinhosos, muito presentes, muito apaixonados. Quero gritar para elas: valorizem isso, agradeçam todos os dias por terem alguém que as ama assim. Não façam o que eu fiz, mas eu me contenho, porque sei que ninguém aprende com os erros dos outros. Cada um precisa viver suas próprias experiências, cometer seus próprios erros. Eu só espero que o erro delas não seja tão devastador quanto o meu foi. Tem dias que são mais difíceis que outros. Aniversários são especialmente dolorosos. Aniversário de casamento que não existe mais. Aniversário daquele dia fatídico em que eu disse aquelas palavras horríveis. Aniversário do dia em que Roberto saiu de casa. Cada uma dessas datas é uma faca sendo enfiada de novo no meu coração. O Natal também é difícil. Ver Roberto com Daniela e os filhos deles, ver a família que eles construíram, saber que eu poderia estar ali no lugar dela. As crianças sempre me convidam para passar o Natal com eles, mas eu nunca vou. Não tenho coragem de ver aquela felicidade de perto, de ver o que eu joguei fora. Minha mãe morreu há 3 anos, sem entender que eu destruí meu casamento. Até o fim ela perguntava por que eu não lutei mais pelo Roberto, por que deixei uma mulher que nem conhecia roubar meu marido. Mas Daniela não roubou nada. Eu joguei fora e ela apenas pegou o que eu não quis. Não há crime nisso, apenas oportunidade bem aproveitada. Meu pai, que já morreu faz tempo, sempre dizia que a gente só valoriza a água depois que a fonte seca. E ele estava certo. Eu só valorizei o amor de Roberto depois que ele secou. Depois que aqueles olhos castanhos pararam de me olhar com adoração. Depois que aquelas mãos fortes pararam de me tocar com desejo. Depois que aquele coração enorme parou de bater por mim. Existe uma dor especial em saber que você é a única culpada pela sua própria infelicidade. Que você não pode culpar o destino, ou o acaso, ou outra pessoa. A culpa é só sua. Você fez escolhas ruins e agora precisa viver com elas. Essa dor me a continue. Tenha cuidado e não deixe furos de roteiro. Acompanha todos os dias, em cada momento de solidão, em cada cama vazia, em cada refeição feita só para mim. As pessoas falam sobre segundas chances, sobre recomeços, sobre nunca ser tarde demais. Mas às vezes é tarde demais sim. Às vezes você quebra algo tão completamente que não tem como consertar. E você precisa viver com os cacos espalhados pelo chão, tomando cuidado para não se cortar neles todos os dias. Eu tento ser uma pessoa melhor agora. Tento ser mais grata pelas pequenas coisas. Tento não dar nada como garantido. Mas isso não muda o fato de que estou sozinha, que vou envelhecer sozinha, que vou morrer sozinha. Tudo porque não soube valorizar o amor quando ele estava bem na minha frente, me olhando com aqueles olhos cheios de adoração. Roberto me ensinou muitas coisas, mesmo sem querer. Me ensinou sobre amor verdadeiro. Me ensinou sobre lealdade. Me ensinou que demonstrar desejo pela pessoa que você ama não é algo de errado, mas uma das formas mais bonitas de amor. Mas, acima de tudo, me ensinou que palavras importam, que você pode matar o amor de alguém com palavras cruéis, e uma vez morto, esse amor não volta mais. Fico pensando em quantas mulheres estão passando pela mesma situação que eu passei, cansadas, sobrecarregadas, se sentindo mais como mãe e dona de casa do que como mulher desejada.
e transformando o amor do marido em um problema, chamando de inconveniente, de excessivo, de sufocante, sem perceber que estão matando aos poucos o que tem de mais precioso. Se você está me ouvindo e se reconhece nessa situação, por favor, pare. Pare antes que seja tarde demais. Converse com seu marido. Explique o que está sentindo sem atacar o amor dele. Peça ajuda, peça compreensão, peça espaço se precisar. Mas nunca, jamais, chame o amor dele de nojento. Nunca faça seu marido se envergonhar de te desejar, porque você pode perdê-lo. E quando perder, não vai conseguir recuperar. E se você é um homem passando por isso, sendo rejeitado pela esposa, sendo feito se sentir um pervertido por desejar sua própria mulher, saiba que o problema não é você. Não tem nada de errado em você. Você merece estar com alguém que valorize seu amor, que não tenha vergonha do seu desejo. Você merece ser feliz, como Roberto encontrou felicidade com Daniela. Aprendi também que o amor precisa ser alimentado todos os dias. Não basta ter casado, ter filhos, ter uma casa juntos. Você precisa continuar namorando seu marido, continuar elogiando, flertando, demonstrando desejo. Precisa fazer ele se sentir especial, não apenas cumprir as obrigações de esposa. Porque se você não fizer isso, alguém vai fazer. E você vai perder o homem que ama para uma mulher que soube dar valor ao que você não deu. Olho para trás e vejo claramente todos os sinais que ignorei. Às vezes que Roberto tentou conversar sobre nossa intimidade e eu mudei de assunto. Às vezes que ele sugeriu termos um tempo só nosso, sem as crianças, e eu disse que era impossível. Às vezes que ele tentou me elogiar e eu desconversei com alguma reclamação sobre meu corpo. Eu estava ativamente afastando o homem que me amava e nem percebia. A terapia me ajudou a entender muitas coisas, me ajudou a ver que minha autoimagem baixa contribuiu para tudo. Eu não conseguia acreditar que Roberto realmente me achava linda depois de 2 gestações, depois de ganhar peso, depois de anos juntos. Então transformei o desejo dele em algo suspeito, em algo que deveria ser controlado, como se houvesse algo de errado com ele por ainda me achar atraente. Mas o problema era comigo, não com ele. Eu que não me achava desejável. Eu que não conseguia aceitar que meu marido ainda me queria. E em vez de trabalhar minha autoestima, em vez de aceitar o amor que ele me oferecia, eu o ataquei. Transformei minha insegurança na arma que destruiu meu casamento. Agora, com quase 70 anos, vejo jovens casais e fico com o coração apertado. Vejo maridos apaixonados, atentos, presentes, e vejo esposas que não dão valor a isso, que reclamam, que se irritam, que não retribuem. E eu quero gritar para elas: acordem, vejam o tesouro que têm, não façam o que eu fiz. Mas a vida precisa ensinar cada um do seu jeito. Eu aprendi da forma mais dolorosa possível. Perdi o amor da minha vida por pura estupidez. E agora, décadas depois, ainda pago o preço por aquelas palavras que saíram da minha boca naquela noite fatídica. Roberto construiu uma vida linda. Tem uma esposa que o ama e valoriza. Tem filhos maravilhosos, não só Carolina e Marcelo, mas também Júlia e Gabriel, que ele teve com Daniela. Tem uma família unida, feliz. Tem a vida que deveria ter tido comigo. E eu tenho... o quê? Tenho solidão. Tenho arrependimento. Tenho lembranças de um amor que eu destruí. As pessoas me perguntam por que nunca casei de novo. Por que nunca tentei realmente construir algo com outra pessoa. A verdade é que não consigo. Não consigo abrir meu coração de novo quando ele ainda está preso no passado. Não consigo amar outra pessoa quando ainda amo Roberto, mesmo sabendo que esse amor não tem futuro, que é apenas uma ferida que não cicatriza. Tem dias que acordo e por um breve momento esqueço. Esqueço que estou sozinha. Esqueço que Roberto não está mais ao meu lado. E então a realidade cai sobre mim como um balde de água fria. E a dor é nova de novo, fresca, como se tudo tivesse acontecido ontem. Meus filhos se preocupam comigo. Carolina sempre tenta me incluir em programas, me apresentar para amigas dela, me tirar de casa. Marcelo me liga toda semana, vem me visitar quando pode. Eles são maravilhosos e eu sou grata por eles. Mas a solidão que sinto não é apenas por estar fisicamente sozinha.
É a solidão de saber que eu mesma escolhi esse destino, que eu poderia ter envelhecido ao lado do amor da minha vida, mas joguei tudo fora. Vejo fotos antigas de Roberto e eu quando éramos jovens e apaixonados. Olho para aquela mulher na foto e quero sacudi-la. Quero gritar: valorize esse homem. Ele te ama de verdade. Não estrague isso. Mas aquela mulher não pode me ouvir. Ela vai cometer o erro de qualquer forma e vai passar o resto da vida pagando por ele. Se existe algo que eu gostaria que as pessoas que estão me ouvindo entendessem, é isto: amor verdadeiro é raro. Quando você encontra alguém que te ama incondicionalmente, que demonstra esse amor todos os dias, que não tem vergonha de mostrar o quanto te deseja mesmo depois de anos juntos, você segura essa pessoa com todas as suas forças. Você valoriza, você retribui, você agradece todos os dias por ter tanta sorte. Não faça o que eu fiz. Não transforme amor em fardo. Não chame desejo de repugnância. Não deixe o cansaço e o estresse da vida diária matarem a paixão do seu casamento, porque quando você perceber o erro, pode ser tarde demais. E aí você vai passar o resto da vida, como eu, vivendo com o peso do arrependimento. Roberto me perdoou. Ele disse isso. Mas eu nunca consegui me perdoar. Como eu posso me perdoar por ter jogado fora a melhor coisa que já me aconteceu? Como eu posso me perdoar por ter machucado tão profundamente alguém que só queria me amar? Como eu posso me perdoar por ter sido tão cega, tão estúpida, tão ingrata? Às vezes imagino como seria se eu pudesse pedir desculpas de verdade para Roberto. Não aquelas desculpas desesperadas que dei quando ele estava saindo, quando eu só queria que ele voltasse, mas desculpas sinceras, maduras, de alguém que realmente entende a gravidade do que fez. Mas já passou tanto tempo. Ele seguiu em frente. Abrir essas feridas de novo não seria justo com ele ou com Daniela. Então eu vivo com isso, com o peso de saber que destruí meu próprio casamento, com a dor de ver o homem que amei construir uma vida feliz com outra mulher, com a solidão de envelhecer sozinha quando poderia estar envelhecendo ao lado dele, com o arrependimento que me corrói por dentro todos os dias. Esta é minha história. Esta é minha lição. Esta é minha dor. E eu compartilho tudo isso na esperança de que talvez, apenas talvez, alguém que esteja ouvindo possa aprender com o meu erro, possa valorizar o amor que tem antes que seja tarde demais, possa ser mais sábia do que eu fui. Porque no final, quando você está sozinha com seus arrependimentos, quando o tempo passou e as oportunidades se foram, tudo que resta são as memórias do que você teve e jogou fora. E essas memórias são tanto um tesouro quanto uma maldição. Um tesouro porque você sabe que foi amada de verdade. Uma maldição porque você sabe que foi estúpida demais para valorizar esse amor quando o tinha. Roberto me deu o melhor de si durante todos os anos que estivemos juntos. Me amou com intensidade, com paixão, com dedicação. E eu peguei esse amor precioso e o esmaguei com palavras cruéis. Chamei de nojento algo que era bonito. Transformei em vergonha algo que deveria ser motivo de orgulho. Se você tem alguém que te ama assim, que demonstra desejo por você mesmo depois de anos juntos, que não tem vergonha de mostrar o quanto você mexe com ele ou com ela, valorize isso. Agradeça por isso. Retribua esse amor com a mesma intensidade. Não deixe o cansaço, o estresse, as obrigações da vida matarem essa chama, porque quando essa chama se apaga, é quase impossível reacendê-la. E se você já cometeu o erro que eu cometi, se já disse palavras cruéis que machucaram profundamente a pessoa que te ama, não é tarde demais. Ainda não. Peça desculpas, de verdade. Não apenas dizendo as palavras, mas mostrando com atitudes. Demonstre que você valoriza o amor dela. Faça ela se sentir desejada, apreciada, especial. Trabalhe no seu relacionamento antes que ele morra completamente. Eu não tive essa sabedoria. Só tive orgulho, teimosia, cegueira. E perdi tudo. Não cometa o mesmo erro que eu. Não deixe para valorizar o amor quando ele já tiver ido embora. Porque a dor do arrependimento é muito mais pesada do que qualquer cansaço, qualquer inconveniência, qualquer incômodo que você possa sentir agora. Estou aqui, aos 67 anos, sozinha em uma casa vazia,
olhando para fotos antigas e me perguntando como fui tão estúpida. Não deixe que esse seja seu futuro também. Aprenda com meu erro. Valorize o amor enquanto o tem, porque quando ele vai embora, ele leva consigo não apenas a pessoa amada, mas também a parte melhor de quem você era. E agora, meus queridos, que tiveram paciência de me ouvir até aqui, eu quero te fazer um pedido de coração. Se essa história tocou você, se te fez refletir sobre seus próprios relacionamentos, por favor, se inscreve nesse canal. Deixa aqui nos comentários o que você sentiu, o que aprendeu, se você já passou por algo parecido. Conta sua história também. Às vezes, compartilhar nossas dores, nossos erros, nossas lições, pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Eu compartilhei minha dor mais profunda com vocês porque acredito que meu erro pode ser a lição que salva o casamento de alguém. Pode fazer alguém acordar e perceber o tesouro que tem antes de perdê-lo como eu perdi. Então, por favor, ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas. Compartilha com amigos que possam precisar ouvir isso. Se inscreve no canal para não perder as próximas histórias. E me conta, você já valorizou alguém que te amava? Ou deixou essa pessoa ir embora e se arrependeu depois? Está passando por algo parecido agora? Deixa aqui embaixo o seu nome, de onde você é e compartilha um pouquinho da sua história também. Vamos criar uma corrente de aprendizado, de crescimento, de pessoas que não querem repetir os erros do passado. Obrigada, do fundo do meu coração partido, por me ouvirem, por me darem esse espaço para desabafar, para compartilhar, para tentar transformar minha dor em algo útil. Que Deus abençoe vocês e seus relacionamentos. Que vocês sejam mais sábios do que eu fui. Que vocês valorizem o amor enquanto o têm. E lembrem-se, palavras têm poder. Use-as para construir, não para destruir. Use-as para elevar a pessoa que você ama, não para machucá-la. Porque algumas palavras, uma vez ditas, não podem ser retiradas, e suas consequências podem durar uma vida inteira. Um abraço enorme de quem aprendeu da forma mais dolorosa possível, mas espera que sua dor possa iluminar o caminho de vocês para que não tropecem nas mesmas pedras que eu tropecei. Até a próxima história, meus queridos, e que vocês nunca, jamais, precisem viver o arrependimento que eu vivo todos os dias.